Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Estamos continuando com o nosso trabalho sobre acolhimento, nossas conversas de fim de tarde sobre acolhimento padronizado. Essas conversas têm surtido muito efeito, tanto para mim, aqui no nosso trabalho, quanto para as pessoas que estão, às vezes, dando retorno. Estão ligando, a gente está conversando e está surtindo muitos efeitos essas conversas, nesses nossos produtivos finais de tarde. Hoje eu quero falar para você, quero conversar com você sobre os benefícios concretos de um bom acolhimento. Antes eu queria lhe pedir encarecidamente que divulgue o nosso canal, dê uma força para o nosso canal. Nós estamos precisando chegar a um ponto, a um determinado número de inscritos, e se você me ajudar, você vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para as pessoas que precisam trabalhar, precisam conhecer o acolhimento, e nós vamos sempre estar na mesma comunhão, na mesma unidade e no mesmo amor. Hoje queremos falar sobre o benefício concreto de um bom acolhimento. Eu não sei se você sabe que quando nós temos um bom acolhimento, existe duas pessoas que ganham bastante com esse bom acolhimento. Quem são essas pessoas? O acolhido e o acolhedor. Só. O acolhido, ele estende esse benefício à sua família e ao hospital. Veja que um bom acolhimento leva ao acolhido força tanto para ele, acolhido, quanto para sua família, extensivo ao hospital. O bom acolhimento faz com que o acolhido chegue no hospital com muita vontade, com alegria e com força para continuar o tratamento. O segundo benefício é para o acolhedor. O acolhedor se beneficia também com isso, porque vê o acolhido sendo amado, sendo trabalhado e com força para continuar o trabalho. Então, esses benefícios num bom acolhimento é salutar para a família do paciente, para o acolhedor e para o hospital. Se eu não tenho um bom acolhimento, o paciente ele vai encontrar dificuldade para fazer seus exames, especialmente aqueles exames, digamos, delicados. Não é difícil, mas delicado. Quero chamar a atenção para você sobre, por exemplo, o exame para quem sofre câncer de próstata. Todos os exames para quem sofre câncer de próstata são exames delicados. Para nós que entendemos, que temos um certo entendimento sobre a enfermidade, é difícil, mas a gente compreendendo, nós vamos terminar chegando no final do tratamento. Agora, imagina um paciente lá do interior, do município, que alguns nunca vieram na capital e quando vem com câncer de próstata e precisa fazer aquele primeiro exame. Você sabe, o primeiro exame para paciente de próstata é o chamado toque. Para um paciente lá do interior, um senhor lá do interior, esse exame, primeiro exame, é super delicado. E se ele não tiver bem acolhido, bem informado, bem orientado, amado e protegido em um refúgio que é o acolhido, que é o acolhimento, ele não consegue passar para o segundo exame. O segundo exame, para esse tipo de paciente, é mais delicado ainda. Então, o paciente precisa ter no acolhimento esse apoio que, às vezes, implicitamente a gente dá e muitas vezes a gente precisa dar. E o paciente não pede. Tem paciente que não se abre. Mas como ele está em um bom acolhimento, numa boa casa de apoio, aqui eu cito o Instituto Antônio Bruno, percebe. Nós temos a capacidade de perceber no paciente que ele está com dificuldade de alguma coisa. Ao perceber que o paciente está com dificuldade de alguma coisa, nós começamos então a investir nesse paciente.
E como é que a gente percebe que ele está com dificuldade? É quando ele não se prepara, é quando ele não tem muita vontade de ir para o médico. Ainda mais quando ele está com um exame, solicitação de exame, e que a pessoa lá no hospital disse para ele que tipo de exame. Ele chega aqui simplesmente sem nenhuma vontade de fazer aquele exame, dada a delicadeza do exame. Quando é um paciente, por exemplo, que nunca ficou nu na frente da sua própria esposa, como é que esse paciente vai fazer um exame ou tratamento, terapia da pélvia, terapia da pélvica, ficar nu diante de uma médica por 15 minutos? Ele precisa ter o entendimento da necessidade do exame. E ele só vai ter esse entendimento se ele estiver bem acolhido, porque entra o amor, entra a compreensão, entra o estamos juntos com o paciente. Precisa isso. Sabia que às vezes tem paciente aqui que ele só vai para o exame, às vezes alguns exames, hoje diminuiu, lá atrás era muito mais, se fosse por exemplo, acompanhado pela minha esposa. Muitas senhoras só iam para o exame se a Fátima estivesse por perto. E isso é muito bacana. Imagina se esse paciente tivesse numa casa de apoio que não tivesse esse apoio. Então, a grandeza do bom acolhimento, ele é salutar quando o resultado desse acolhimento é visto no melhoramento ou no estado físico e até emocional do próprio paciente. Ora, se eu acolho, eu quero que meu acolhido viva, é evidente. E para que ele viva, eu preciso viver com ele, trabalhar com ele, investir nele, investir a minha capacidade de organizar, minha capacidade de orientar, minha capacidade principalmente de abraçar, de estar juntos. Então, os benefícios maiores de um bom acolhimento levado para o hospital é porque o paciente bem acolhido, ele vai para o hospital muito embora ele não goste do médico ou não goste da forma que o médico atende ele, mas ele bem acolhido, bem orientado, ele vai para o médico e enfrenta o médico. Não tem medo do médico e nem vergonha do médico. Agora, se esse paciente não é bem acolhido, se esse paciente não é bem orientado, ele vê o médico como um super-homem, muitas vezes até como um fantasma. É aquilo que dá até vergonha sentar perto do médico. É o meu doutor, é o doutor. Os pacientes, eles são tão interessantes que quando o médico fala com ele, por exemplo, lá no saguão do hospital, dá um aceno, por exemplo, ou bate com a mão, por exemplo, o paciente chega aqui e me diz, chega aqui feliz, porque só pelo fato do médico ter acenado para ele. Imagina quando o médico fala com ele dentro do elevador. Vamos imaginar quando o médico, ao paciente sentar na mesa do médico, o médico lembra do nome do paciente. Quando o médico chama o nome do paciente, aquilo ali é um acolhimento fora de série. Sabia? Um simples lembrar o nome do paciente. E isso acontece quando o médico trabalha um bom acolhimento. Quando não trabalha, essa parte fica para nós, acolhedores. E nós, acolhedores, aqui na base, aqui no instituto, na casa de apoio, ou em casa, ou na família, esse acolhimento familiar na casa de apoio é necessário que seja bem feito. Eu não posso, no seio da minha família, não compreender o que é um bom acolhimento. Eu não posso dar um acolhimento para o paciente que não seja familiar, muito embora seja aqui na casa de apoio. Então, aqui no Instituto, o acolhimento ele é familiar. Nós damos ao paciente um acolhimento familiar, é família, para dar força para ele, tanto ir para os exames delicados, quanto para ir para o médico, às vezes que o paciente não gosta. Mas aqui nós fortalecemos o paciente. O paciente é robustecido, principalmente espiritualmente. Ora,
Quando a pessoa ele tem o espírito elevado, quando o paciente ele tem uma força interior, tudo para ele fica mais fácil, ou pelo menos ele fica com mais vontade de vencer. Agora, quando ele está na defensiva, hoje, amanhã, depois, quando ele vive na defensiva, aquele paciente ele demonstra uma certa tristeza. Quando o paciente chega triste no consultório médico, geralmente, não é uma regra, geralmente o médico atende ele como um paciente triste. O paciente está triste, o médico dá para ele um atendimento de um paciente triste. Quando o paciente chega desanimado no médico, o médico dá para ele um acolhimento, um atendimento para quem está desanimado. Se ele chega triste, o atendimento é para quem está triste. Como é que fica? É tristeza sobre tristeza, desânimo sobre desânimo. Como é que o paciente vai curar? Me explique. Como é que ele vai ter força para lutar contra um câncer? Me explique. Então, tudo isso é resolvido quando nós colocamos ele no centro. O paciente, num bom acolhimento, ele tem que sair da margem. Ele tem que vir para o meio, porque ele é que é importante. Acredite que o paciente ele é mais importante do que o médico, porque ele está ali para viver. E para o médico ser médico, ele precisa de um paciente, às vezes até de um cadáver. Como é que o médico se torna um médico se ele não examina um cadáver? Se ele não aprende lá na faculdade olhando um cadáver? Então tudo que o médico ele depende de um paciente. Então o médico precisa acolher bem o paciente. Mas, se isso porventura não acontece, ok, não tem problema. O problema é aqui na base, aqui no centro da família, no seio familiar, quer na família residência, quer na família casa de apoio, principalmente aqui no Instituto Antônio Bruno, grave bem. O Instituto Antônio Bruno dá para os seus pacientes tudo que ele precisa, inclusive aquilo que ele tem lá na família, que é o aconchego, que é o amor, que é a atenção, que é o ouvido, tudo ele recebe aqui. E esse trabalho é ganho para nós, porque nós percebemos que os nossos pacientes, eles melhoram 2 dias depois que chegam aqui. 2 dias depois que eles chegam aqui, a gente vê claramente a melhora. E de cada 10, 9,5 expressa, verbaliza que aqui melhorou muito por conta do nosso trabalho. Imagina você ouvir isso. Ouvir o paciente dizer que hoje está melhor graças a Deus e graças ao acolhimento que o Instituto deu a ele. Então esse é um benefício concreto de um bom acolhimento. É o paciente indo para o hospital com força e segurança e com a certeza que está vencendo, é o primeiro benefício. Até mesmo com ele bem acolhido, o resultado, ele dá mais resultado. Os remédios produzem mais resultados. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo não, isso é a ciência. O paciente bem espiritualmente, a medicação que ele recebe tem mais resultado, um resultado mais salutar, mais rápido e mais concreto. Então, vendo isso e observando todos esses benefícios, por que não dar um bom acolhimento para o paciente? Uma vez que um bom acolhimento traz grandes benefícios. Então, o grande benefício de um bom acolhimento é o paciente que ganha, o acolhedor ganha, a família ganha, o médico ganha, todo mundo ganha. Inclusive, ou principalmente a família, porque a família lá no interior, quando o paciente sai de lá para vir para cá se tratar, ele não espera que o paciente chegue lá bem. Sabia disso? Acredite se quiser, mas muitos parentes, amigos, família, quando o paciente vem para cá numa ambulância, inclusive, principalmente, a família não espera que ele volte mais. Claro que isso também não é uma regra, mas muitos casos. Agora, imagine o paciente vindo para cá numa ambulância, numa emergência, e voltar de ônibus bem. É surpreendente.
Surpreende tanto a família, surpreende os amigos e surpreende também o médico. Quantas histórias nós temos aqui de pacientes que surpreendeu o médico? Quantas histórias nós temos aqui de pacientes que vê que o médico, que quando vê o paciente, não acredita? Pois é, graças a Deus, graças ao bom tratamento do médico, nós temos aqui no Maranhão muitos médicos bons. Aqui eu cito dois médicos espetaculares. Dr. Cleiton, trabalha no Hospital São Domingos, e Dr. Alencar Júnior, do São Domingos, trataram meu filho. São bons médicos, a quem eu queria agradecer carinhosamente nesse vídeo, tudo que eles fizeram pelo Antônio Bruno. Então, um bom acolhimento é bom para todos. Eu queria aproveitar para lhe convidar, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde, hoje, amanhã e sempre.